Hoje vocês vão conhecer criações impressionantes que parecem ter saído diretamente de um futuro distante, mas já estão ganhando forma em 2026. Em meio a ideias ousadas, engenharia avançada e soluções que desafiam o comum, este ano já revelou projetos capazes de mudar a forma como enxergamos tecnologia, mobilidade e o próprio limite da imaginação. Prepare-se para entrar em um universo onde o impossível começa, diante dos nossos olhos, a se tornar real. Na década de 1960, surgiu uma proposta gigantesca para resolver um gargalo logístico do programa Apollo mover partes do Saturn V pelo ar, sem depender do mar. Howard, DBA, nascia como uma aeronave colossal, concebida por D. Howard, com a ambição de carregar estágios inteiros do foguete dentro de um compartimento central amplo e frontalmente aberto totalmente. A arquitetura previa enormes portas tipo concha, cabine elevada e uma configuração semelhante a um biplano de 2 andares, solução pensada para conciliar volume interno e sustentação em voo eficiente. A propulsão viria de 8 a 10 motores duplex Cyclone, responsáveis por fornecer força suficiente para cruzar o país com carga espacial de grande porte em um voo contínuo único. Em termos operacionais, a promessa era reduzir etapas, eliminar a dependência do Canal do Panamá e acelerar o deslocamento de componentes decisivos para o avanço do programa lunar daquela época. Testes em túnel de vento, inclusive com modelos construídos pelo próprio Howard, indicavam que o conceito possuía fundamentos plausíveis, sugerindo que a ideia não era mero delírio técnico sem base. Mesmo assim, a proposta encontrou limites fora da engenharia, esbarrando em burocracia e falta de apoio institucional, combinação suficiente para interromper o projeto antes de qualquer protótipo completo ser construído. Sem validação em escala real, restou apenas a imagem de uma máquina extrema, pensada para um momento em que a corrida espacial exigia soluções tão grandes quanto suas metas técnicas. O Howard DBA acabou preservado como estudo de possibilidade, exemplo de uma era em que desafios logísticos eram enfrentados com imaginação estrutural, potência mecânica e ousadia conceitual em escala inédita. Mais do que um avião inexistente, ele permanece como registro de até onde a engenharia podia avançar no papel quando conquistar a Lua parecia justificar qualquer dimensão fora do comum. Samsung Galaxy XR concentra em um único dispositivo a proposta de unir realidade virtual, aumentada e mista, transformando essas 3 camadas em uma experiência imersiva de interação contínua e fluida. A base do equipamento está na combinação entre imagens ultranítidas, processamento extremamente rápido e sensores inteligentes, conjunto que busca responder aos movimentos com naturalidade, precisão e baixa fricção perceptiva constante. Esse arranjo técnico indica uma tentativa de reduzir a distância entre ação física e resposta digital, criando um ambiente em que comandos deixam de parecer artificiais dentro do uso cotidiano. No campo visual, a nitidez elevada funciona como elemento central da imersão, porque sustenta a sensação de presença e torna mais convincente a coexistência entre imagem, espaço e movimento corporal. No campo computacional, a velocidade de processamento aparece como requisito estrutural, já que qualquer atraso comprometeria a fluidez da experiência e enfraqueceria a integração entre corpo e sistema em uso. A versatilidade de aplicação, abrangendo jogos, trabalho e exploração criativa, sugere que o headset não se limita ao entretenimento, mas tenta ocupar uma faixa mais ampla de utilidade digital diária. O design elegante reforça essa ambição ao apresentar o aparelho como objeto tecnológico refinado, enquanto os controles baseados em IA procuram simplificar a interface entre intenção humana e execução imediata. Dentro dessa lógica, a proposta não é apenas exibir mundos digitais, mas permitir que eles reajam de forma mais intuitiva, aproximando imaginação, percepção e operação prática em tempo quase real. Samsung Galaxy XR, portanto, surge como plataforma de convergência, onde hardware, sensores e inteligência aplicada trabalham para dissolver a fronteira funcional entre realidade observada e realidade construída no mesmo instante. O resultado projetado é um sistema em que o imaginado deixa de ser separado do visível, aproximando tecnologia e percepção até um ponto em que distinções começam a perder força.
Evolve Bambu GTR combina a tradição estrutural dos decks clássicos com um conjunto eletrônico de alto desempenho, posicionando o skate elétrico como máquina de mobilidade precisa, confortável e responsiva moderna. A proposta técnica parte da integração entre construção refinada e controle inteligente, preservando a sensação física do shape enquanto adiciona sistemas capazes de ampliar suavidade, potência e estabilidade em movimento. Na série 2, o controle Bluetooth Foca assume papel decisivo ao entregar aceleração suave e resposta imediata, reduzindo brusquidões e tornando a transição entre comando e deslocamento mais previsível continuamente. Esse comportamento é essencial em um veículo compacto, porque a qualidade da resposta interfere diretamente na confiança do uso e na capacidade de lidar com mudanças rápidas de direção urbana. A bateria de íons de lítio Power Flex complementa o conjunto ao oferecer autonomia de até 30 km por carga no modo todo-terreno, ampliando a faixa prática de operação. Mais do que um dado de alcance, essa autonomia define o tipo de trajeto possível, permitindo percursos mais longos sem transformar a experiência em dependência constante de recarga imediata diária. Conforto e durabilidade aparecem como fundamentos da proposta, sugerindo que a plataforma foi pensada para absorver irregularidades e manter desempenho consistente sob uso repetido em superfícies ao longo do tempo. A inteligência embarcada age como elemento de refinamento, coordenando o comportamento mecânico e entrega de potência, para que o deslocamento pareça fluido mesmo quando exige resposta dinâmica em ritmo mais intenso. Nesse equilíbrio entre tradição construtiva e controle avançado, o Bambu GTR deixa de ser apenas um skate motorizado e passa a operar como plataforma tecnológica compacta para mobilidade pessoal ágil. O resultado é um veículo que transforma o trajeto em experiência contínua, unindo suavidade, alcance e resposta imediata numa configuração em que desempenho e sensação caminham juntos o tempo todo. Lemur 2 Drone foi concebido para missões de segurança pública, concentrando em uma única plataforma aérea recursos visuais, sensores especializados e ferramentas de intervenção imediata em ambientes críticos de risco. Seu conjunto óptico inclui câmera 4K, visão noturna e sensores térmicos, combinação que amplia a leitura de cenários complexos mesmo quando luz, visibilidade ou temperatura dificultam a operação aérea. A capacidade de manter posição em qualquer direção acrescenta estabilidade tática, atributo importante quando o drone precisa observar, documentar ou apoiar ações delicadas em espaços restritos com precisão operacional constante. Um dos elementos mais relevantes é o sensor LiDAR, responsável por criar mapas internos em tempo real e oferecer noção espacial durante entradas em ambientes desconhecidos com leitura tridimensional imediata. Essa leitura interna transforma o aparelho em ferramenta de reconhecimento, reduzindo incerteza operacional e ampliando a capacidade de decisão em situações onde segundos alteram completamente o resultado da missão inteira. O alto-falante integrado expande o papel do drone além da observação, permitindo comunicação direta, avisos ou comandos em ocorrências nas quais proximidade humana imediata pode ser arriscada demais ali. Já o acessório quebra-vidro acrescenta capacidade física de entrada em prédios durante emergências, convertendo a plataforma em instrumento que não apenas vê, mas também viabiliza acesso em pontos fechados. O sistema de entrega de carga, com limite de até 0,45 kg, amplia ainda mais a utilidade operacional em cenários de resposta rápida sob pressão extrema. Somados, esses recursos definem uma máquina desenhada para ambientes de alto risco, onde percepção remota, mapeamento interno, comunicação e intervenção precisam coexistir na mesma operação sem pausa, sem atraso crítico. Até mesmo o custo informado, incluindo treinamento separado, reforça que o Lemur 2 pertence a um contexto profissional especializado voltado a missões em que capacidade técnica decide o desfecho operacional. Arid A868 aparece como uma proposta de táxi aéreo híbrido elétrico voltada ao transporte de 6 passageiros em deslocamentos superiores a 500 km, com velocidades acima de 360 km por hora. Associado à Xpeng Aero HT, o projeto foi concebido para atuar como ligação entre duas exigências normalmente separadas: a flexibilidade da decolagem vertical e a eficiência do voo de asa fixa. Essa combinação define a lógica
lógica técnica da aeronave, que tenta responder a demandas urbanas e regionais com uma plataforma capaz de sair de áreas compactas e depois manter deslocamento rápido em rota. O desenho utiliza múltiplos rotores para decolagens e pousos verticais, dispensando pistas tradicionais e permitindo operação em ambientes urbanos, onde infraestrutura convencional seria inviável ou limitada. Depois dessa etapa, a aeronave faz a transição para o voo para frente, movimento essencial para alcançar trajetos mais eficientes e rápidos do que automóveis ou certos sistemas ferroviários de alta velocidade em percursos específicos. Essa transição não funciona apenas como detalhe de projeto, mas como núcleo de sua proposta operacional, porque é ela que sustenta a ambição de unir acesso local e velocidade regional em uma mesma máquina. Apresentado no fim de 2025, o protótipo entrou em fase de voos de teste e passou a incorporar recarga híbrida em pleno ar, cabine com vistas panorâmicas e sistemas redundantes de segurança, como paraquedas balísticos. A previsão informada situa o início dos serviços de aerotáxi entre 2026 e 2027, acompanhando o avanço da certificação de operações de baixa altitude na China. Nesse contexto, a RIDGE A868 deixa de ser apenas imagem futurista e passa a integrar um ecossistema que busca transformar mobilidade aérea sob demanda em presença cotidiana concreta. Think Platform organiza uma visão de infraestrutura espacial baseada em módulos compactados enviados ao espaço e montados em órbita por braços robóticos até formarem habitats esféricos de grande escala operacional. A proposta da Think Orbital parte de uma lógica de montagem fora da Terra, substituindo a limitação de estruturas rígidas por sistemas que ganham volume depois do lançamento e expandem drasticamente a utilidade orbital. Segundo o material enviado, um único lançamento da Starship poderia oferecer até 4 vezes o volume da ISS, indicador que altera não apenas dimensão interna, mas também potencial de uso contínuo. Dentro dessas plataformas, a função não se restringe à habitação. O conceito inclui manutenção de satélites, reciclagem de detritos em combustível, fabricação de chips e fármacos no espaço, armazenamento, reabastecimento, laboratórios e até centros de turismo para centenas de pessoas. Essa amplitude revela que a proposta não trata a órbita como ponto de passagem, mas como um ambiente produtivo permanente, onde trabalho, indústria, suporte técnico e presença humana podem coexistir em uma mesma arquitetura. Think Platform 1, com 8,5 metros, inicia operações acoplando-se a estações existentes, funcionando como primeiro passo dentro de uma expansão modular progressiva. Em seguida, agrupamentos livres poderiam criar áreas permanentes de trabalho e moradia orbital, transformando módulos isolados em complexos estruturados com funções mais amplas e duradouras. O cronograma citado inclui demonstrações suborbitais em 2024, ferramentas previstas para 2025 e complexos completos entre 2027 e 2028. Think Platform, portanto, não se limita a propor um novo habitat, mas uma reorganização da própria presença humana no espaço, substituindo missões pontuais por uma lógica de permanência industrial, técnica e habitável em escala orbital expandida. DJI Zen Muse L3 foi concebido como uma carga útil LiDAR voltada a levantamentos aéreos e mapeamentos de alta precisão, elevando a coleta de dados espaciais a um nível mais detalhado e operacional. Sua proposta técnica combina tecnologia LiDAR avançada com uma câmera RGB de alta resolução, integração que permite gerar modelos tridimensionais precisos, mapas topográficos e nuvens de pontos em tempo real. Esse arranjo transforma o equipamento em uma ferramenta de leitura espacial simultaneamente geométrica e visual, importante para ambientes em que não basta apenas ver, mas também medir com consistência. A leveza do sistema e a facilidade de integração aos drones da DJI ampliam a eficiência de campo, reduzindo a complexidade de instalação e permitindo o uso mais rápido em diferentes missões. Esse aspecto é decisivo, porque equipamentos de sensoriamento avançado costumam perder valor operacional quando exigem montagem excessiva ou adaptação difícil
difícil em plataformas aéreas já existentes. No caso do Zenmuse L3, a proposta aponta justamente para o contrário, um sensor sofisticado que preserva a agilidade prática. A coleta eficiente de dados mesmo em ambientes desafiadores, de florestas densas a áreas urbanas, demonstra que o sistema foi pensado para situações em que obstáculos físicos ou visuais normalmente dificultam a leitura do terreno. Ao unir velocidade, precisão e versatilidade, o equipamento amplia a capacidade de setores como construção, silvicultura e inspeção de infraestrutura, onde decisões dependem de representação espacial confiável. Mais do que registrar imagens aéreas, o Zenmuse L3 organiza informação tridimensional com aplicação direta em análise técnica, planejamento e acompanhamento de áreas complexas. O resultado é uma plataforma que transforma o mapeamento aéreo em processo mais rápido e inteligente, combinando resolução visual e varredura espacial em um único sistema adaptado à rotina profissional exigente. Lanin R6000 é apresentado como o primeiro UAV de rotor basculante do mundo na classe de 6 toneladas, reunindo em uma mesma plataforma características de helicópteros e aeronaves de asa fixa. Desenvolvido na China, o projeto busca oferecer versatilidade operacional elevada ao combinar decolagem e pouso vertical com velocidades muito superiores às de aeronaves rotativas convencionais. Seu voo inaugural ocorreu em dezembro de 2025, marco que levou a plataforma de uma formulação técnica para uma etapa concreta de validação prática. As dimensões informadas, com 11,88 metros de comprimento e rotores de 17,5 metros, indicam que se trata de uma aeronave pesada, voltada a funções muito além do uso leve ou experimental. O R6000 foi concebido para transportar até 2.000 kg de carga ou cerca de 10 passageiros, capacidade que o coloca em uma faixa estratégica para logística, transporte especial e missões táticas. Sua velocidade aproximada de 550 km por hora dobra a de muitos helicópteros, enquanto o alcance de até 4.000 km e o raio de combate de cerca de 1.700 km ampliam drasticamente o envelope operacional. A aeronave utiliza motores turboeixo AES-100, voo autônomo fly-by-wire, sistemas de degelo, prevenção de colisões e redundância dupla em elementos críticos. Essa combinação técnica fortalece sua aplicação em missões ISR, operações especiais, reabastecimento de ilhas remotas e transporte em regiões sem pistas disponíveis. Lanin R6000 representa, assim, uma mudança importante na aviação não tripulada pesada, posicionando a China em um segmento de alto valor tecnológico, onde velocidade, autonomia e capacidade de carga deixam de competir entre si e passam a coexistir na mesma estrutura aérea. NASA N3X Aircraft Concept propõe uma ruptura direta com o desenho clássico da aviação comercial ao integrar corpo e asa em uma única estrutura aerodinâmica de grande eficiência estrutural potencial. Em vez de fuselagem separada e superfícies anexadas, o conceito concentra sustentação e volume interno no mesmo perfil, reduzindo perdas e buscando desempenho mais racional para aeronaves de porte elevado. A meta central é diminuir drasticamente o consumo de combustível, criando um caminho tecnológico para grandes aviões com emissões muito menores, sem abandonar alcance e velocidade compatíveis com o mercado. Para isso, geradores movidos a hidrogênio líquido nas pontas das asas alimentariam motores elétricos supercondutores, responsáveis por acionar 16 ventiladores distribuídos ao longo da própria estrutura com tração silenciosa contínua. Essa arquitetura combina fonte energética alternativa, transmissão elétrica e propulsão distribuída. Arranjo que pretende ampliar eficiência, reduzir ruído e reorganizar a forma como uma aeronave produz empuxo em grande escala. Ao mesmo tempo, a fuselagem larga com sustentação integrada poderia melhorar aproximações íngremes e operações em pistas menores, sugerindo utilidade operacional além da simples economia energética para aeroportos congestionados também. Apresentada como visão para tecnologias da década de 2030, a proposta estimava a economia de combustível
combustível superior a 70% diante de grandes jatos contemporâneos então existentes. Essa redução viria acompanhada por menor emissão e menor ruído, formando um pacote técnico que responde simultaneamente a pressões ambientais, limitações aeroportuárias e exigências de desempenho comercial em longo alcance global. Embora permaneça conceitual, o N3X funciona como demonstração concreta de direção tecnológica, mostrando como hidrogênio e eletrificação podem redesenhar completamente a lógica da aviação comercial sustentável em décadas futuras próximas. Mais do que um desenho avançado, o conceito organiza em uma mesma estrutura eficiência aerodinâmica, nova propulsão e ambição ambiental, sintetizando uma possível mudança de paradigma industrial para grandes jatos. Bopla Electric Snowdrifter combina referências de snowmobile, trenó e carro de drift em uma plataforma elétrica criada para deslizar, girar e explorar a neve de forma controlada e lúdica. Seu funcionamento parte de motores duplos de 12 kW, capazes de levá-lo a até 30 km por hora, velocidade suficiente para transformar a superfície gelada em espaço de manobra contínua. Diferente de um snowmobile convencional, o veículo não utiliza direção tradicional. O controle acontece por meio de derrapagens guiadas pela parte frontal em plástico semelhante à de um trenó, o que redefine completamente a lógica de condução. Em vez de apontar mecanicamente a trajetória e esperar resposta linear, a máquina depende do escorregamento como linguagem principal de movimento. Isso altera a relação entre piloto e terreno, porque a neve deixa de ser apenas suporte de deslocamento e passa a participar ativamente da dinâmica do controle. O resultado é uma experiência que mistura instabilidade calculada, tração elétrica e deslizamento intencional em uma proposta menos utilitária e mais voltada à sensação de condução. A escolha por um sistema totalmente elétrico também muda a identidade do veículo, aproximando a brincadeira motorizada de uma estética tecnológica mais limpa e silenciosa. No texto enviado, o efeito final é descrito como uma experiência lúdica que resgata a sensação de trenós motorizados imaginados na infância, agora adaptados à tecnologia moderna. Essa definição sintetiza bem a natureza do Bopla Electric Snowdrifter. Não se trata de reproduzir a função de veículos tradicionais de neve, mas de criar uma máquina orientada ao prazer do movimento lateral, à derrapagem controlada e ao uso recreativo da tração elétrica em ambiente gelado. O veículo transforma a neve em pista de desvio, giro e impulso, onde dirigir significa deslizar mais do que apontar. Chegamos ao fim de uma jornada marcada por ideias que parecem ultrapassar os limites do presente e tocar diretamente o futuro. O que vimos aqui prova que 2026 já está sendo um ano de avanços impressionantes, com invenções que não apenas surpreendem pela aparência ou complexidade, mas também pelo impacto que podem causar no mundo. E se isso é apenas o começo, então o que vem pela frente pode ser ainda mais inacreditável.